O Brasil parou para acompanhar a votação do impeachment de Dilma Rousseff. E agora, o Senado irá acatar a decisão da Câmara dos Deputados? E se for confirmada, como será o novo governo? Para onde vai caminhar o país? Os rumos e o destino do Brasil estão em debate. Para discutir estes assuntos, o Diálogo São Paulo de hoje recebe Marco Antônio Carvalho Teixeira, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. E também a socióloga Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Marco Antônio, como você avaliou essa decisão e como ficará o país a partir de agora? Olha, a decisão ela era, digamos assim, um tanto quanto esperada, né? Houve, obviamente, a tentativa do governo até o limite do tempo de tentar reverter o processo, né? Mas do jeito que a coisa se configurou, Gilberto, o mérito da questão, que eram as pedaladas fiscais, ficou secundário. O debate foi meramente político, né? O que nós podemos, inclusive, notar a partir da declaração de voto dos parlamentares. Raríssimos foram os parlamentares que entraram no objeto, que é aquele que justifica o pedido de impeachment, não é? Então, assim, a questão de fundo não foi tratada. De fundo não foi tratada na votação e o resultado aponta para algo que vai ser de difícil reversão no Senado. Primeiro, porque o resultado foi muito além daquilo que o governo previa. E segundo, porque esse processo de impeachment ele foi muito diferente do ponto de vista do tempo dele, não é? Ou seja, ele foi assistido como se fosse um espetáculo. Todos os parlamentares, né, documentaram suas declarações de voto. Todos vão utilizar isso largamente nas eleições desse ano, é bom nós lembrarmos, né? Deputado é potencialmente candidato a prefeito, não é? E, obviamente, que isso vai influenciar o Senado. Não temos eleição para o Senado, mas daqui a 2 anos nós temos a renovação de 2/3 do Senado. Tá? Então, como no Senado você tem um processo que termina uma votação por maioria simples, tá? A possibilidade de reversão é extremamente difícil, não é? Agora, o que isso aponta para o futuro, Gilberto? A gente não pode dizer claramente do ponto de vista do que vai ser o dia seguinte à aprovação do processo de impeachment pelo Senado. Agora, obviamente, que a chegada de um governo Michel Temer pode representar um novo perfil de governo para o país. Tá? Aí nós temos que esperar um pouco o que vai ser do ponto de vista de pensar direitos, de pensar políticas sociais e como o governo, obviamente, Michel Temer vai tratar, digamos assim, aquele setor que, ao meu juízo, foi o principal responsável pela aprovação do impeachment, que foi o setor empresarial. Ou seja, o setor empresarial está esperando muito dele e a sinalização que aqueles prováveis membros do governo dele estão dando do ponto de vista econômico é que vem aperto para o setor empresarial também. Então, vai se trocar governo, os problemas permanecem e quando se percebe que há uma rejeição ao Michel Temer semelhante ao da Dilma, né? Ou seja, segundo a Datafolha, 61% queriam o afastamento da Dilma e 58% querem do Michel Temer, por mais que possa haver um arrefecimento, né, das cobranças sociais assim que houver o desfecho, acredito que as ruas vão voltar a se manifestarem muito rapidamente. Ou seja, o futuro não é nada tranquilo do ponto de vista daquilo que se espera e daquilo que se projeta. Agora, obviamente que tem perdedores nesse processo. Eu diria que, para além do PT, o maior perdedor é o PSDB. Tá? O PSDB foi o partido que começou a lançar a tese do impeachment, tá? Fez um esforço danado para essa questão e perdeu o protagonismo do impeachment, né? E aí, ao que parece, nós vamos experimentar daqui para frente uma nova polarização, que é PT-PMDB. E o PSDB fica numa posição onde ele não pode ser oposição, porque a oposição está reservado, o lugar de oposição está reservado para o Lula e para o PT, e ao mesmo tempo, se ele é situação e o governo Temer dá certo, ele fica coadjuvante nesse processo como um todo. Ok. Esther, você, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Você também compartilha dessa mesma posição a respeito da posição do PSDB nesse novo governo? Totalmente. Eu acho que a análise que o Marco faz é perfeita, é uma boa análise para o momento. Inclusive, outro dia eu estava explicando um pouco para os alunos, vejam bem tudo acontecido até agora. O PSDB, como você muito bem falou, foi um dos impulsores do impeachment. Nós tivemos uma etapa onde a Lava Jato foi utilizada como instrumento de propaganda, muito intensivo, inclusive, um desgaste profundo da imagem do PT,
quase durante um ano, num desgaste contínuo e com um elemento aí propagandístico muito importante. Mas, no final das contas, você teve outro dia a divulgação dos dados de intenção de voto na Datafolha, e qual que é o partido que está pior situado nessa intenção de voto, um partido do qual se esperava que tivesse uma vantagem grande, é o PSDB. Os 3 candidatos realmente um patamar que é bastante pequeno, né? Dadas as circunstâncias, né? Dadas todas as características do processo. Eu diria, de fato, que para além do derrotado óbvio, claro, que é a Dilma, que é o PT, o outro derrotado, sem dúvida, é o PSDB, que, por outro lado, tem um outro fator interno, que é essa luta fratricida entre Aécio, Alckmin e Serra, que, evidentemente, o que faz? Basicamente, bloqueia qualquer alternativa, qualquer possibilidade de um PSDB unido e de um PSDB que apresente, de fato, uma proposta programática contundente e séria, né? Então, qual é a alternativa agora do PSDB? Parece que o Serra está se posicionando aí como possível ministro da Fazenda, no PMDB, no possível governo Temer. Mas em 2018, o PSDB vai com que candidato? O que está pensando? Vai apoiar definitivamente o PMDB? Que PSDB? O PSDB de Serra, o PSDB do Alckmin, ou Aécio está aí também na Lava Jato, com outros problemas também de processos de corrupção por trás. Então, eu acho que, enfim, para o grupo tucano não está nada fácil tampouco. Ok. Esther, você já está há um bom tempo no Brasil, mas você é espanhola, Sim. né? Uma decisão drástica como essa é surpresa para você ou é uma coisa normal ou foi uma grande surpresa? Não é uma coisa tão comum lá fora? Não, eu acho que a nível internacional, Gilberto, tem vários fatores aí importantes. Primeiro que na esfera internacional o governo Dilma foi muito criticado, porque de fato, né, eu acho que tem uma coisa que é assumível, que foi um governo muito fraco, né? Paralelamente a isso, existe uma crítica bastante profunda a todo o processo de impeachment. E uma crítica fundamentada em 2 fatos. Primeiro, o questionamento da legitimidade do processo, né? Como figuras como o Temer, como o Cunha, realmente, num argumento muito fraco juridicamente, como as pedaladas, conseguiram levar tudo isso a cabo. E, por outro lado, depois de domingo, existiu toda uma crítica na imprensa estrangeira muito dura também a todo esse folclore que nós vimos no parlamento. Que me parece que, além de um fator que é a teatralidade da política, né, que é uma coisa intrínseca, o que nós vimos domingo, como o Marco falou, foi basicamente um esvaziamento do conteúdo político. Quase ninguém utilizou o argumento realmente jurídico da pedalada. Foi um palanque eleitoral, onde basicamente os protagonistas foram Deus, família, pátria, argumentos muito vagos e muito conservadores. Um folclore, né? Foi um folclore muito dramático, e isso foi muito criticado também na imprensa internacional. Então, a nível, me parece, dos grandes meios de comunicação internacionais, a imagem do Brasil fica realmente enfraquecida depois de tudo isso. Ok. Marco Antônio, vários jornais internacionais falaram em golpe brando, né? Golpe soft, até o New York Times também citou essa expressão. O que você acha? Isso pode ser um peso, uma pecha para um novo eventual governo Temer? Sem dúvida, não é, Gilberto? E, obviamente, que essa citação advém de algumas frentes. Né? A primeira é o argumento das pedaladas fiscais, que não é consenso, há uma controvérsia jurídica enorme, não é? No sentido delas serem uma justificativa factível, né? Para um processo de impeachment. Não, o processo de impeachment é algo grave e que, portanto, só deve ser justificado por algo que, de certa forma, tem uma solidez de argumento muito forte. Essa solidez não é encontrada ainda no argumento das pedaladas fiscais. Não é? Agora, o outro lado também... Reportagens ontem falam que 16 governadores também poderiam eventualmente ser Então, você cria aí, digamos assim, uma brecha onde você pode aí abater governadores e prefeitos também. Tá? Agora, uma outra questão, sem dúvida alguma, é que, por mais que a democracia ela tenha a ver com procedimentos também, não é? Ou seja, tem regimento da Câmara, o regimento precisa ser respeitado, o presidente tem que conduzir com base no regimento, a autoridade do condutor também é algo extremamente relevante no processo dessa natureza. E aí, quando você tem um Eduardo Cunha conduzindo um processo que é réu na Lava Jato e que sabidamente conduziu e deu celeridade ao processo de impeachment, porque pode minimizar, digamos assim, o drama da situação dele no pós-impeachment, isso gera uma desconfiança danada. A imprensa internacional presta muito atenção em processos dessa natureza, ou seja, tão importante quanto a lei é quem conduz o processo. Tá? Ou seja, o condutor do processo precisa ser exemplo num momento como esse também. E nós vamos encontrar isso agora também no Senado. O Renan também é réu.
também é citado na Lava Jato e também vai ser o condutor desse processo. Ou seja, este somatório de coisas, para além do argumento ainda frágil das pedaladas fiscais, ajudam a imprensa internacional a fazer esse tipo de leitura, não é? E, obviamente, que a transição para um vice-presidente da República, que tem problemas a responder e cujo partido também é frequentador habitual da Operação Lava Jato. Então, nós estamos no momento, Gilberto, que a única alternativa que teria seria uma nova legitimidade. E essa nova legitimidade, obviamente, que passaria por um novo processo eleitoral, que não é nada trivial, não é nada fácil de ser feito também. Ou seja, o momento para o país não é um momento bom. E aí, pegando um pouco o que a Esther colocou do ponto de vista da autoridade, quando você olha para o Congresso e percebe que mais da metade do Congresso também responde a processo, também é colocado sob suspeita, então, assim, qualquer processo aonde pessoas que têm problemas muito maiores do que aquela que está sendo julgado também é o juiz, também adquire áreas de fragilidade. E aí culmina com aquele espetáculo de domingo, não é? Ou seja, voto em nome de Deus. Isso não é novidade nenhuma. Aliás, só ficou surpreso com o Congresso Nacional quem não acompanha o Congresso Nacional. E aí, depois, aquele episódio extremamente risível, né, de programa de humor, daquela deputada de Montes Claros, que elogia o marido, que pede urgência no combate à corrupção e que recebe a Polícia Federal dentro da tua casa, né? Parece que estava em Brasília, mas vamos usar o termo casa, no dia seguinte, não é? Só para a gente ver o quão frágil é tudo isso, não é? Agora, obviamente, Gilberto, que também uma outra questão importante, não é? Eu temo que a sociedade acredite novamente, eu falo novamente porque nós já passamos pelo episódio Collor, tá? Que só trocar de nomes basta. O país precisa de reforma de gestão. O país precisa de uma reforma política no interesse da democracia, porque aquela que foi feita, conduzida pelo Eduardo Cunha, foi no interesse dos competidores e não no interesse da democracia. E a gente precisa discutir urgentemente que tipo de Estado a gente quer. Enquanto nós não fizermos reformas estruturais e reforma política, o convite a crises políticas dessa natureza estará aberto a qualquer momento. Ok, Marco, muito obrigado. A gente vai querer ouvir a Esther, a leitura dela a respeito da possibilidade de novas eleições, mas no próximo bloco. O Diálogo São Paulo vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre a votação do impeachment no país. Eu recebo Marco Antônio Carvalho Teixeira, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Também no programa, a socióloga Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Esther, qual a sua avaliação sobre a possibilidade de novas eleições no país, defendida hoje por muitos petistas? Na teoria existe, na prática eu não vejo uma alternativa realmente viável agora. Até nós estávamos comentando antes, para você ter essa possibilidade de novas eleições, nós teríamos que ter uma PEC, uma emenda constitucional, ou que sinceramente me parece que está fora totalmente do clima político atual. Então não me parece uma alternativa do momento. Uma outra alternativa, quem sabe, é que a chapa Dilma Temer seja cassada, né, pelas contas, pelo TSN. Ainda vamos ter que esperar também esse julgamento. Mas, enfim, eu acho que essa possibilidade que está sendo lançada até por pessoas dentro do próprio PT não me parece para nada uma via rápida de alternativa agora. Não, justamente porque não existe nem o consenso dentro das câmaras, nem o clima que aponte a que nós poderíamos ter, de fato, uma mudança, que tampouco é fácil, uma mudança simples, constitucional, que leve a isso. A questão no TSE também seria demorada, né? Também seria demorada, mas eu acho que, no fundo, eu gostaria de retomar uma questão que o Marco falou, que no final das contas, me parece que nós perdemos, talvez, muita energia político-social, falando muito nomes e sobrenomes, né? Fora Dilma, fora PT, fora Cunha, fora Temer. A sociedade se polarizou muito em torno a nomes, né? A figuras, a projetos personalistas. E talvez nós deveríamos, imagino um pouco, fazendo uma reflexão como sociedade, focar mais na ideia de debater projetos políticos e reformas políticas, porque senão o que nós vamos ter no final das contas vai ser mudança de nomes, mudança de protagonistas, mas não vai ser mudança estrutural do sistema político, que é o que nós deveríamos realmente colocar sobre a mesa. Ok.
Marco, eu queria que a gente retomasse um pouco a discussão do início, que todo mundo já está dando a questão como praticamente decidida no Senado. Você também tem essa visão? Você acha que não há mínima chance da presidenta Dilma reverter essa questão no Senado? Eu compartilho dessa visão, Gilberto, porque o curso das coisas, da forma em que elas estão, não permite ao governo muita margem de manobra para convencer os senadores do contrário. Tá? Vamos nos colocar no lugar dos senadores. Eu tenho um novo governo que está prestes a virar realidade. Ele chega para mim e fala, olha, quer participar do meu governo? É um governo que vai começar do zero e que vai ter, quer ou não, algum tipo de paz social no começo, uma espécie de voto de confiança. Aí chega o outro que está praticamente em frangalhos, né? Em final de mandato antecipado e com desprestígio danado e fala, quer participar do meu? Com o custo político que isso representa, ou seja, a escolha é uma escolha, digamos assim, muito difícil de ser feita, sobretudo para esse governo que está caindo. Tá? Ou seja, se nós simplesmente falarmos, olha, o fisiologismo faz tudo, tem fisiologismo para os dois lados. E aí uma escolha é mais vantajosa que a outra. Acredito que a única possibilidade de reversão é um fator externo ao processo que venha da Lava Jato, e que atinja, assim, o vice-presidente da República, do ponto de vista da sua autoridade, de maneira irreversível. Mas eu estou achando isso muito difícil de ocorrer. Se você olhar para o cenário da Lava Jato, no momento em que o debate do impeachment na Câmara ganhou corpo, a Lava Jato arrefeceu. E você acha que essa é a tendência? Fala-se, por exemplo, em acordos aí agora para anistiar integrantes desse eventual novo governo? Eu acho que acordo, se houver, eu sou muito cético com relação ao legislativo. Acordo, se houver, atinge o nível do legislativo. O Eduardo Cunha pode ter seu perdão, pode ser poupado na Comissão de Ética da Câmara. E no STF? No STF, acredito que não. O problema é o tempo que isso vai levar no STF. Essa é a questão. Assim como eu não acredito que a Lava Jato pare. Nós já vimos aí, logo depois da votação do impeachment, que tem delações novas saindo, que o Teori já deu publicidade a outras delações, tem lá toda a gravação do Cerveró, que implica muita gente, inclusive o próprio Renan Calheiros. Tá? Então, tem muita coisa aí que promete que vai acontecer e que pega o PMDB. Mas você acredita que essas figuras, lideranças, poderão ser penalizadas aí ou sofrer com a Lava Jato aí? Eu acho que sim, acredito que sim. Eu acho que dentro do Supremo e dentro do sistema de justiça, sim. Agora, é bom nós lembrarmos novamente, o Legislativo é uma casa majoritária. Tudo é uma relação maioria-minoria. Hoje, o Temer e o PMDB têm uma articulação política suficiente para poupar e para criar dificuldade. Não creio que o PMDB criaria dificuldade para Eduardo Cunha e para Renan Calheiros. Tá? Agora, obviamente, que vai asfixiar até o limite o governo Dilma enquanto o governo não cair. Tá? Então, essa é uma questão chave. Por isso que eu acredito que a reversão no Senado é muito difícil, considerando, e aí reiterando, que a votação no Senado é por maioria simples. É diferente do que aconteceu na Câmara, que era uma relação 1 terço, 2 terços, e 1 terço mais 1 era suficiente para o presidente escapar. A grande batalha, para mim, foi na Câmara. Ok. Esther, você também tem essa mesma visão? Sim, não? eu acho que aí tem um elemento importante que o Marco citou, que é justamente que o PMDB, de fato, é um partido que está preso também na Lava Jato. Eu também imagino que o Cunha, em algum momento, seja abatido pelo STF. O problema fundamental é aí o timing, né? O intervalo temporal que isso vai levar, ou quando. E o Temer, por outro lado, tem essa possibilidade de que ele realmente apareça também na Lava Jato com um papel protagonista, mas ele enfrenta outro problema e a falta de legitimidade popular que ele tem. Então, independente um pouco dos rumos da Lava Jato, ele é de fato um personagem que não é bem visto e que não é bem avaliado socialmente. Ele não conta com o apoio popular. E tem um assunto interessante que estamos comentando antes, Gilberto, que parece que o PT está insistindo agora em procurar a legitimidade do governo e procurar denunciar o que eles denominam de golpe na esfera internacional. Dilma anunciou hoje, Dilma, ela anunciou hoje que ela vai viajar, talvez daqui a 2 dias, para as Nações Unidas, né, na Assembleia, e conversar à frente das Nações Unidas, denunciar o que um golpe está sendo levado a cabo no Brasil. Né? Então, parece que o PT está apostando um pouco em levar a situação para o ambiente das Nações Unidas, fazer essa denúncia no âmbito internacional e talvez esperar que algum tipo de pressão externa venha para cá, o que eu também acho realmente um fator muito pouco provável. Viu? Eu ia lhe perguntar a efetividade desse efetividade, tipo de... imagino que pouco. Eu estou com o Marco, eu acho que
no momento que nós estamos agora, a efetividade é pouca. Por quê? Porque, na verdade, o que você tem é uma aposta a um cavalo ganhador, que seria o governo Temer, ou uma aposta a um cavalo perdedor, que seria o governo Dilma. No papel dos senadores, no papel do próprio parlamento, foi claro. Todo mundo quer apostar ao cavalo vencedor, que seria o governo Temer. Ok. Marco, uma outra questão interessante é o PT indo para a oposição, o tipo de oposição que será feita um eventual governo Temer, né? O PT, com todos os problemas que teve aí, ainda tem uma forte inserção social, uma ligação com movimentos sociais que podem atormentar esse eventual novo governo. Como você vê essa questão? Eu acho que o PT tem algumas coisas a resolver primeiro, né? Primeiro é como que o PT vai sair dessa, com qual tamanho, né? O PT tem perdido lideranças importantes para a sociedade, né? E segundo, Gilberto, acho ele que sobrevive, inclusive, como vai se portar, por exemplo, nas eleições municipais. Exato. Agora o PT ele é cada vez mais dependente da figura do Lula. Quem tem essa intenção de voto é o Lula. Então o Lula vai encarnar o papel de oposição, até porque ele vai voltar, tá, se tudo der certo no planejamento dele, se não houver alguma condenação judicial que o impeça, para a eleição de 2018 com toda a força. Por quê? Porque a única possibilidade dele e do PT sobreviver. É algo importante, Gilberto, nós olharmos a trajetória do Partido dos Trabalhadores. Ele sempre foi uma organização que teve um candidato. Ele era mais importante que o próprio Lula. Depois do governo Lula, essa situação inverteu. A organização ficou pequena e a figura da liderança ficou grande. Então, a sobrevivência do partido vai depender muito hoje do destino da liderança. Agora, a grande questão é qual PT vai sobrar de toda essa história. É esse PT que tem diálogo com os movimentos sociais? Porque os movimentos sociais também criticaram muito o PT, dizendo o seguinte, olha, durante o governo o partido nos abandonou e agora nos procura para apagar incêndio. Então, existe um mal-estar nessa relação. E existem também outras alternativas surgindo, não é? É bom nós lembrarmos que na eleição para a Prefeitura de São Paulo, nós vamos ter um pouco o desdobramento do que foi a divisão do PT. Luiz Erundina, candidata pelo PSOL, Marta Suplicy, candidata pelo PMDB, e o Fernando Haddad tentando, né, a reeleição pelo PT. É provável que o somatório desses três pudesse dar até reeleição em primeiro turno. Ok. A gente já está caminhando quase para o fim do programa, infelizmente. A gente vai ouvir as considerações finais, mas eu queria que a Esther falasse sobre o que você vislumbra aí no quadro político no Brasil, quem ganha, quem mais perde com todas essas mudanças, qual o futuro do PT, o PSOL, por exemplo, vai crescer muito, como é que vai se dar esse novo reposicionamento? Sim, Gilberto, eu acho que, na minha opinião, infelizmente, o impeachment já foi. Me parece que o governo Dilma acabou. Vai demorar um tempo, vai passar no Senado, mas, enfim, é questão de uma temporalidade muito curta. No fundo, me parece que ela já tem os dias contados. Então, aí aparecem duas questões que são fundamentais para mim. O primeiro, que o PT ele precisa, de fato, de uma reorganização partidária profunda. Como o Marco bem falou, não é possível que o partido esteja tão profundamente atrelado, tão profundamente dependente da figura do líder. O partido deve ser muito mais. Precisa de se repensar como partido, se reorganizar, se reavaliar e, sobretudo, pensar muito bem qual vai ser o seu vínculo, a sua relação com a sua base histórica, com os movimentos sociais. Então, acho que se alguma coisa pode sair daqui é justamente uma possibilidade de refundação do PT, que precisa, de uma forma muito urgente, uma autocrítica importante. E, por outro lado, Gilberto, me parece que o muitos grande... parlamentares falam em saída, por exemplo. Pois né? é, mas não simplesmente uma saída. O próprio partido tem que repensar seu projeto, recuperar seu projeto, de fato, porque até agora o governo Dilma não trouxe um projeto, na verdade, né? E eu acho que, sem dúvida, para mim, o grande perdedor de tudo isso é a sociedade brasileira, Gilberto, porque nós estamos num cenário de enfraquecimento institucional, de enfraquecimento democrático, uma sociedade polarizada. Então, eu acho que, como sociedade, nós devemos também fazer uma autocrítica e retomar uma pauta que me parece fundamental, como é a pauta, por exemplo, da reforma política, e como é uma pauta, essa pauta tão séria como é a pauta da corrupção, para mim foi uma pauta utilizada, manipulada muito propagandisticamente, muito para projetos de poder alheios à sociedade. Então, nós devemos retomar com muita força, me parece, uma cidadania muito mais ativa e que realmente esteja na rua, recupere esse seu protagonismo numa luta por uma reforma política de base e sistêmica, porque senão mudam algumas coisas, aquela velha máxima de Lampedusa, muda alguma coisa para não mudar nada. Ok.
Queríamos agradecer a sua presença e você gostaria de deixar algum contato? Sim, eu deixo meu Facebook aqui, Esther Solano, que é público e qualquer um pode me contatar. Ok. Marco, gostaríamos de ouvir as suas considerações finais, né? E você acredita nessa possibilidade de que vai haver uma reforma política, numa profunda mudança aí na sociedade brasileira? Com esse Congresso eu sou cético. Tá? Eu continuo cético até com os debates que o Congresso vai conduzir no pós-Temer, não é? Ou seja, essas reformas, que não só a política, as próprias reformas mais estruturais, que pode dar algum fôlego para o Estado, não acredito que o Congresso irá enfrentar. Tá? Mas é urgente. Esse é o grande paradoxo. É urgente pensar nisso. Certo. Tá? Queríamos agradecer a sua presença. Você gostaria de deixar algum contato? Também deixo meu Facebook, que é público, né? Meu nome completo, Marco Antônio Carvalho Teixeira, e obviamente que dá para continuar conversando depois disso pelo Facebook com quem tiver interessado. Ok, Marco, muito obrigado mais uma vez pela presença. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana.